Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento de alguns aspectos da engenharia elétrica. Aqui eu vou falar a respeito dos dispositivos contra faltas a arco. Eu sou Angélica Marticelli e tenho trabalhado numa série de vídeos a respeito de CCMBT e todos os seus periféricos. Então vamos lá? Então, a maioria das instalações antigas não é provida do dispositivo DR. Isso a gente sabe, né? Bom, conforme o artigo da revista Eletricidade Moderna de março de 2020, escrito por Mark Fengel, da Alemanha, ele diz que quando as instalações são providas de dispositivo DR, tais dispositivos asseguram apenas a proteção parcial contra incêndios de origem elétrica. Já os dispositivos de detecção de falta a arco, os AFDD, fecham a lacuna entre os dispositivos DR e as medidas construtivas de segurança contra incêndios de origem elétrica, né? Foi um defeito elétrico? Essa expressão aparece frequentemente na mídia para descrever a causa de incêndios em imóveis residenciais. Então, de acordo com as estatísticas do Instituto de Prevenção de Investigação de Perdas das Seguradoras Públicas, 31% dos incêndios de 2017 foram atribuídas a causas elétricas. Deste percentual, 55% dos casos tiveram origem em aparelhos elétricos e 28% das instalações elétricas favoreceram aí esse incêndio. Não há obrigatoriedade de ensaio periódicos em instalações e equipamentos elétricos, principalmente os instalados em residências, né? Referente aos efeitos térmicos da instalação elétrica, os seguintes aspectos devem ser considerados: retenção indevida de calor, radiação térmica, partes quentes, interferências no funcionamento seguro de aparelhos elétricos, sobrecorrentes, falhas de isolação de arcos elétricos, correntes harmônicas, sobretensões, dimensionamento e instalação inadequados de componentes. Sempre que os arcos elétricos ou centelhas possam ser expelidos por componentes elétricos instalados fixos, a norma NBR 5410 determina que eles sejam separados de materiais combustíveis, como medida de prevenção de incêndio. Em alternativa, no entanto, tais componentes podem ser enclausurados em invólucros resistentes ao arco. Se eles são fixos, mas se estiver enclausurado, tudo bem. Porém, há que se observar que arcos não têm origem apenas na operação normal dos componentes, mas também nas falhas de isolação dos cabos. Conforme o local da falha e o fluxo de corrente resultante, os arcos podem ser em série ou paralelo com a carga. Arcos seriais e paralelos entre condutores vivos podem ocorrer durante a operação normal, isto é, sem que se estabeleça uma corrente de falta. Causas típicas de arcos paralelos, por exemplo, entre condutores vivos podem ser, olha que interessante, perfuração por pregos cravados na parede para pendurar quadros. Isso mesmo, às vezes você está colocando um preguinho lá, você está furando a isolação do cabo. Esforços de compressão ou esmagamento dos cabos contra outras partes. Estiramento do cabo por não observância dos raios de curvatura mínimos. Puxamento dos cabos sobre cantos vivos, por exemplo, bandejas ou eletrocalhas, né, que tem uns cantos bem vivos.
Agora, causas típicas de arcos seriais em condutores vivos podem ser contatos soltos, conexões mal executadas, terminais inadequados e plugs danificados. Influências externas como radiação UV ou temperatura elevada resultam, por exemplo, em envelhecimento prematuro do material de isolação, que se torna quebradiço e apresenta fissuras, né? Roedores também danificam a isolação dos cabos. Isso mesmo, não acredita? Você não imagina como é o combate das indústrias contra os ratos. Uma infestação de ratos num porão de cabos, por exemplo, faz um estrago danado, um estrago legal. Bom, no ponto em que o cabo é danificado, a resistência ali naquele ponto aumenta e o fluxo de corrente aquece o condutor até cerca de 1250 graus Celsius. O metal se funde e se separa e surgem arcos intermitentes por meio do material de isolação. Por fim, a isolação é carbonizada e o arco se estabiliza. De acordo com a norma, há risco de incêndio a partir de uma falta de 60 watts de potência. No entanto, basta uma corrente de 100 mA para dar início a um incêndio. Isso mesmo. Por isso, curtos-circuitos e faltas à terra com resistência maior ou igual a 2,3 kΩ no ponto da falta representam risco de incêndio. Os dispositivos de detecção de faltas a arcos, AFDD, são prescritos como medida especial para proteção contra os efeitos do arco. A prescrição abrange circuitos terminais monofásicos em correntes nominais até 16 amperes, alimentando dormitórios ou salas de estar em creches, lares para idosos com mobilidade restrita, residências adaptadas para idosos, além de locais com riscos de incêndio ou contendo bens insubstituíveis. Entretanto, a obrigatoriedade do dispositivo de detecção de faltas a arco, ou seja, o AFDD, que se tornou conhecido como chave de proteção contra incêndio, provocou acirradas discussões no meio técnico. Em função disso, a obrigatoriedade se transformou em recomendação apenas. Medidas de proteção contra incêndios devem ser selecionadas em conformidade com as condições operacionais previstas. Elas não podem ser desativadas por motivos operacionais, influências ambientais ou interação com outras instalações. Então, conforme a aplicação, as medidas selecionadas de acordo com a norma podem ser complementadas por regulamentos oficiais ou por exigências das companhias seguradoras. No âmbito do direito privado, além dos demais requisitos previstos pela norma, como a proteção contra choque, proteção contra sobrecorrente, seleção dos componentes, dimensionamento e método de instalação dos cabos, dentre outros, são admitidos os seguintes dispositivos para prevenção de incêndio. Dispositivos a corrente diferencial residual, nossos famosos DRs. Dispositivos de supervisão de corrente diferencial residencial, os RCM, sigla em inglês. Dispositivos de supervisão de isolamento, DSI. Dispositivo de proteção contra arco. Dispositivos de detecção de faltas a arcos, que são os AFDD, essa sigla em inglês significa Arc Fault Detection Device. Os dispositivos DR para proteção contra incêndio podem ser utilizados
como medidas de proteção contra faltas. Porém, proteção adicional contra incêndio, elas não são aplicadas. Nos dispositivos DR para seccionamento ou desligamento automático da alimentação, quando se trata de circuitos terminais, podem alimentar aparelhos de utilização portáteis. Valem os tempos máximos de atuação estabelecidos na norma. Agora, para alimentação de equipamentos fixos, a norma prescreve tempos de atuação de 5 segundos em sistemas TN e de 1 segundo em sistemas TT. Quanto às aplicações do dispositivo DR para proteção contra incêndio, a norma prescreve uma corrente diferencial residual nominal máxima de 300 mA. Havendo risco de incêndio causado por faltas resistivas com inserção de resistência ôhmica no circuito de falta, como ocorre, por exemplo, em sistemas de aquecimento de piso, a corrente diferencial residual nominal máxima é de 30 mA. Então, se acrescenta a resistência, diminui aí, né? Dispositivos DR são adequados para detecção de arcos paralelos entre condutor de fase e condutor de proteção. Por outro lado, arcos seriais ou paralelos entre condutores vivos não podem ser detectados pelos dispositivos DR. Por isso, a proteção contra incêndio mediante dispositivo DR com corrente diferencial residual nominal menor ou igual a 300 mA em circuitos de distribuição é adequada apenas como proteção adicional. Os dispositivos de detecção de arco, de falta de arco, analisam o espectro harmônicos para detectar arcos seriais e paralelos, independentemente da intensidade da corrente da falta. O desligamento do circuito terminal, nesses casos, é efetuado por atuação mecânica sobre o disjuntor que assegura a proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Lá na Alemanha, há uma versão compacta do dispositivo de detecção de faltas a arco, AFDD, que incorpora o disjuntor ou o dispositivo DR, proporcionando significativa redução de espaço de montagem no painel, painel elétrico. A vantagem do dispositivo AFDD é detectar a energia diretamente no ponto de falta, seja qual for a corrente, eliminando a fonte de ignição de incêndio. Desse modo, esses dispositivos cobrem a lacuna de proteção de circuitos terminais deixada pelos dispositivos DR. Bom, aqui no Brasil, nós temos a linha da Schneider, a ACT9 e DPN, que é o disjuntor de circuito de detecção de falta a arco, e o ACT9, que é o dispositivo de detecção de falta a arco para residências. Os AFDDs da Schneider atendem EC 62606, uma norma internacional que abrange segurança e desempenho de produtos. Além disso, desde 2014, as normas internacionais recomendam o uso de AFDDs para proteção contra falhas de arco no circuito final, de acordo com a IEC. Outros dispositivos de proteção podem substituir os AFDDs? Compactos e fáceis de instalar, os AFDDs se encaixam em quadros elétricos residenciais e prediais, juntamente com outros equipamentos de proteção. Eles não podem ser substituídos por nenhum outro dispositivo de proteção, infelizmente, como disjuntores miniatura, dispositivos de proteção contra surtos
ou dispositivos de corrente residual. Eles não podem ser substituídos, porque eles são específicos para essa detecção de arco. Embora protejam contra riscos elétricos, esses que eu falei antes, né? Eles não foram projetados para detectar falhas de arco. Por exemplo, um alarme de fumaça é projetado para alertar os ocupantes sobre a presença de fumaça. Após o início de um incêndio, enquanto os AFDDs são projetados para impedir que o incêndio seja iniciado. Então, um é depois que iniciou, os AFDDs é antes, né? Bom, aqui no Brasil temos vários fornecedores de dispositivos de proteção contra arco elétrico. A Schneider tem também dispositivos para linha industrial, que é a série Evamp, uma série muito boa, tem uma gama grande. A Cell tem a linha de relé de proteção para painéis de média e baixa tensão. A Varix também possui dispositivos de detecção de arco para painéis. A ABB tem o modelo TVOC2, que é o monitor de arco para painéis. E a Siemens tem a linha Rey-Holley, não sei como é que fala, de relés de proteção contra arcos voltaicos em média tensão. Bom, a questão é a seguinte: desde 2012 é obrigatório o uso do dispositivo DR em todos os quadros elétricos, pois afinal é um dispositivo que evita 100% dos choques. Porém, apenas 21% das residências do país possuem esse dispositivo instalado. Isso é um dado da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Então vai demorar um pouco até que todas as casas estejam utilizando os dispositivos de detecção de arco como prevenção de incêndio. Então, existem muitos dispositivos que a gente usa aí nas nossas residências, nos painéis elétricos, que previnem aí o problema do incêndio. Mas, por exemplo, o dispositivo DR, ele é específico, ele é 100% para proteção contra choques. Agora, contra incêndio, ele não é um dispositivo adequado. Então, nesse caso, os dispositivos de detecção de faltas a arco, eles são específicos para essa função, prevenção de incêndios, né? Nos painéis elétricos industriais, já se tem essa preocupação já há algum tempo, né? As indústrias estão preocupadas com os arcos elétricos e já tem tomado aí uma série de medidas, né? E já tem exigido que se coloque nos painéis elétricos aí os dispositivos detectores de arco, né? Então tem, igual eu falei, a Schneider tem, a ABB tem, a Siemens, a Varix, tem vários outros aí no mercado que proporcionam aí a proteção contra faltas a arco, minimizando, né, a possibilidade de incêndio aí por um arco elétrico, que é uma coisa que pode ocorrer muito facilmente, né? Nas indústrias, por exemplo, eu falei a respeito dos ratos, né? Os ratos, eles adoram destruir a isolação aí dos cabos. Então você imagina no porão de cabos um rato fazendo um dano aí. Se você tem um dispositivo DR, você não vai perceber, mas se você tem um detector de faltas a arco, eles vão começar a perceber que ali está acontecendo uma anomalia. Então, nesse sentido, esse dispositivo não pode ser substituído por outro, né? Porque eles analisam as harmônicas provocadas ali naquele circuito, né? Naquele ponto ali de falha, e ele, antes que ocorra um problema, ele já denuncia que ali está havendo uma anomalia. Então, são dispositivos sensacionais. Mas esse artigo que eu falei para vocês aí, que eu peguei lá da Eletricidade Moderna, da revista Eletricidade Moderna do mês de março,
ele fala principalmente lá da Alemanha, que lá eles já têm esses dispositivos, são dispositivos compactos, já tem disjuntor incorporado, então cabem tranquilamente num quadro aí residencial. Aqui no Brasil, a Schneider tem esses dispositivos da linha Act9i, que são os DPNs, eles são pequenos. Então cabem também nos quadros, mas não sei ainda se você associa com um disjuntor ou se ele já tem a função de disjuntor nele. Eu preciso aí estudar um pouco melhor isso. Mas eu sei que eu acho que eles devem ser para utilização junto com disjuntores, pelo que eu estudei, pelo que eu vi ali rapidamente no catálogo da Schneider. Então, é um dispositivo que a gente pode usar aí nos quadros elétricos. O mais importante se você vai construir uma casa nova, né, uma sua residência nova, ou se você vai reformar, verifique a sua instalação elétrica e já pode prever no seu novo quadro aí os dispositivos, não só os dispositivos DR, mas também os dispositivos de detecção de arco, que aí é uma proteção a mais aí para sua casa, né? Então, contrate aí um engenheiro que possa fazer o projeto da sua casa nova, né? A parte elétrica da sua casa nova, já prevendo esse dispositivo, que com certeza aí vai assegurar uma boa qualidade aí da parte elétrica, né? Uma boa instalação elétrica aí da sua casa, protegendo aí a sua família. É certo que a norma já exige que pelo menos o dispositivo DR seja instalado em todos os quadros residenciais, mas no entanto a gente viu que são poucas as residências aí que têm o dispositivo DR instalados nos seus quadros. Depois que da norma 5410 e da NR10, que é a regulamentadora aí da NBR 5410, ficou muito bem descrito quais são as proteções que você precisa ter. E a proteção das pessoas é uma parte importante dessa norma. Principalmente a questão da segurança, né? Dos trabalhadores, das pessoas que trabalham com elétrica, dos quadros elétricos, das proteções nas residências, das instalações elétricas de maneira geral, não só para pessoas, ela prevê a proteção de animais e prevê também a proteção do patrimônio. Então ficou muito rigoroso, as exigências ficaram muito mais assim rigorosas, considerando que havia muita coisa mal feita, eletricamente mal feita, instalada no Brasil, né? Então, a partir dessa norma, tudo começou a ser mais cuidadosamente instalado, né? Pode ver que até os postinhos de energia elétrica modificaram. Vocês observaram isso? Então, depois da NBR 5410, todas essas medidas de segurança foram assim muito mais observadas, porque se ocorre um incêndio, se ocorre um acidente elétrico e aí tem algum problema, né, acontece uma morte, por exemplo, as pessoas que trabalharam naquela instalação serão responsabilizadas. É uma coisa muito séria mesmo. Então, se você pode usar aí no seu projeto, da sua nova casa ou na reforma da sua casa, uns dispositivos que vão te proteger contra choque e principalmente contra incêndio, melhor ainda, não é? Principalmente agora que a norma realmente exige que isso seja feito. Então a gente tem que atender, não é? Não vamos fazer um projeto fora da norma. Então, esses dispositivos que eu estou falando, eles depois dessa norma, eles vieram aí para nos ajudar aí a proteger,
não só contra choque, como também contra incêndios provocados por faltas a arco. Eu sei que nas residências antigas vai ser muito difícil fazer uma troca, né? Modernizar de um dia para o outro. Mas se isso vem sendo modificado gradativamente, vai chegar um momento em que todas as residências terão. Mas eu creio que vai demorar realmente um pouquinho mais para que isso aconteça. Mas eu tenho falado muito aqui nesse canal a respeito dos dispositivos DR, principalmente, que isso já é desde 2012 uma exigência da norma mesmo. E protege também de curto, de choque, né? Principalmente em casas que tem criança, né? Então, eu tenho falado recorrentemente a respeito dos dispositivos DR, justamente por conta da exigência da norma, né? Então, se na sua casa ainda não tem, peça uma avaliação de um eletricista ou de um engenheiro eletricista para que você possa colocar aí na sua casa, você possa modernizar a parte elétrica da sua casa utilizando os dispositivos DR no mínimo. E se você puder pôr os dispositivos de detecção de arco, melhor ainda, né? E a gente tem que fazer uma manutenção aí, dependendo do tempo de construção da parte elétrica, porque os materiais elétricos têm sua vida aí, sua vida útil determinada pelo tempo de uso, né? Então, você já tem muito tempo que está usando aí os equipamentos elétricos, a fiação e tudo, está na hora de trocar, né? Ninguém vai querer provocar um incêndio ou um acidente elétrico aí por conta de material que já está sendo usado há muitos anos, né? Então, como eu disse, eu tenho falado muito a respeito disso, porque realmente é uma exigência da norma e que a gente deve procurar atender o mais prontamente possível aí nas nossas instalações, principalmente nas residenciais, né? Porque protege aí a sua família, né? Nos protege e da mesma maneira a gente protege a nossa família, né? Bom, então o dispositivo de detecção de falta a arco, ele é o único equipamento que nos protege de um incêndio, porque antes que isso aconteça, ele já dá o sinal, ó, aqui há uma anomalia. Então, na verdade, esse era o assunto principal de hoje. Ele associado aos outros dispositivos, né, ele dá uma proteção completa aí na instalação elétrica. E é interessante, porque nos outros países na Europa, eles já usam isso nas suas residências. A gente não gosta muito de imitar os europeus, os americanos e tal. Então, vamos imitar também na parte de instalação elétrica segura. Não é uma boa ideia? Não é uma boa coisa? Então deixa eu ver aqui. Então, nas residências, na maioria das residências alemãs, por exemplo, eles já usam esse dispositivo. Para nós tem sido uma novidade, né? Aqui no Brasil tem sido uma novidade isso. Tanto é que eu não conheço a não ser a Schneider, que tem esse dispositivo aí para quadros residenciais. Então, ele não é tão difundido aqui no Brasil assim. E são poucos os fornecedores desse dispositivo aqui no Brasil. Mas, né, eu espero que a gente aí, à medida que a gente vá fazendo as nossas reformas, as nossas atualizações, que a gente possa usar aí todos os dispositivos elétricos que nos protejam, né? E que as nossas instalações fiquem aí cada vez mais seguras. À medida que o tempo passa, à medida que as normas vão exigindo cada vez mais, né? E vão orientando aos novos instaladores como é que é feito isso, que a gente consiga
realmente ter aí no futuro aí uma excelente instalação residencial brasileira, não é? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha trazido aí uma novidade para você, tá bom? Então, até mais.